Bem, quando nós temos a consciência da presença do Espírito Santo, tudo que nós fazemos, pensamos, tudo que nós agimos, deixamos de agir, decidimos ou deixamos de decidir, por conta da consciência da presença do Espírito Santo, a nossa vida glorifica o Pai. Então eu quero falar sobre isso com você hoje, sobre a consciência da presença, por conta daquele que habita, daquele que mora dentro de cada um de nós. Introduzindo essa mensagem, eu estava refletindo sobre a nossa cidade. Quem é de Tubarão ou numa cidade aqui da nossa região, sabe que nós moramos numa região muito segura, comparado com tantos outros lugares do Brasil, sim ou não? Louvamos a Deus porque nós estamos num lugar seguro. E uma das coisas interessantes que, se você observar, nós contamos com a presença importante das polícias na ronda pelos bairros da nossa cidade ou da nossa região. E quando você está transitando em um determinado lugar e percebe aquela presença ou ostensiva, ou você percebe a ronda da polícia com aquele giroflex ligado na viatura, andando calmamente pela rua, eu não sei você, mas isso nos dá uma sensação de segurança, nos dá uma sensação de confiança, nos dá uma sensação de estabilidade, nos dá uma sensação de tranquilidade. Quando existe a consciência da presença da polícia, a população, além de se sentir mais segura, ela também fica mais alerta, sim ou não? Ela fica mais atenta, ela procura andar na lei, não é? Se ela percebe a presença da polícia no bairro, na rua, ela também muda a sua postura, ela entra nas regras de uma sociedade em ordem. Então ela controla a velocidade que ela está transitando, ela cuida da postura, da forma como ela está agindo, vivendo. Então ela começa a ter ou manter uma postura correta. Assim como também os criminosos, quando têm a consciência da presença da polícia, a presença da polícia inibe os crimes. Ou seja, só o fato da polícia fazer ronda, a postura da população é diferente. Faz sentido? A postura do cidadão é diferente. Tá bom, isso é sobre a consciência da presença da polícia. Um tempo atrás, eu cheguei no mercado, era um mercado de bairro, e quando eu entrei no mercado, eu vi um irmão passando no caixa, e quando eu olho, eu não queria ter visto, sabe quando você quer desver e não consegue? Já teve essa experiência? E aí o irmão estava lá, cheio de cerveja no caixa, e sabe quando você olha e fala assim, fui, porque te dá aquela vergonha alheia, fiquei com vergonha pelo irmão, e aí eu vou passando aqui do lado, e o irmão me viu, mas ele não viu que eu já tinha visto, e aí quando ele não viu que eu já tinha visto, mas ele estava passando, quando ele me viu, o irmão largou tudo e foi para o açougue, e o irmão se escondeu no meio das carnes. Fiquei pensando, cadê o irmão? Então o irmão estava escondido no açougue, e eu estava escondido lá num outro corredor, porque fiquei com vergonha pelo irmão. Eu não queria ter visto, mas tudo bem. A presença do pastor deixou o irmão em desespero. Já fica aí a dica, se eu te encontrar no mercado. Veja, assim como a consciência da presença da polícia não deveria ser um motivo de tensão para a sociedade, mas de paz, de tranquilidade, de segurança, a presença do pastor não deveria também ser o que vai fazer você agora querer acertar. Agora eu vou querer ajeitar a minha vida.
O que nos mantém vigilantes é a consciência da presença do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo na minha consciência que faz, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Seja com presença da polícia ou ausência dela, seja com a presença do pastor ou a ausência dele, o que te mantém no caminho é a consciência da presença do Espírito Santo. Então deixa eu te falar o que não resolve, não fazer coisas erradas só na presença da polícia, não resolve. Sabe o que também não resolve? Fingir que você está em santidade só na presença do pastor, não resolve. Eu não vou morar na sua casa, eu não vou viver dentro do seu carro, eu não vou estar andando de mão dada com você o tempo inteiro, não vou. Não resolve ser o melhor crente só quando você está na igreja, não resolve fazer de conta que estudou, mas na hora da prova, jovem, não lembrar de nada, não resolve, e ainda faz a oração, Senhor, me lembra. Ele falou, você tem certeza? Porque se eu for responder sua oração, você está lascado, você não estudou e agora quer que eu te lembre do quê? Da Netflix que você ficou assistindo a noite inteira? Não resolve manter uma aparência diante do chefe, como se você trabalhasse muito, não resolve, só por você estar na frente dele. Então veja, se nós queremos honrar a Deus com a vida que temos, se nós queremos dar um bom testemunho de fé, se nós queremos fazer a diferença na terra, se nós queremos ser uma resposta para a nossa geração, se nós queremos ganhar a nossa família para Jesus, nós devemos aumentar a consciência da presença do Espírito Santo. Devemos aumentar a consciência da presença do Espírito Santo. Então deixa eu te dar uma palavra. Queira conhecer o que você ainda não conhece sobre o Espírito Santo. Quanto que você conhece sobre Ele? Quanto que você conhece dele? Que essa manhã seja uma manhã onde você comece a aumentar a consciência da presença do Espírito Santo, querendo conhecer o que você ainda não conhece, querendo experimentar o que você ainda não experimentou, querendo ser tocado como você ainda não foi, querendo ter a revelação que você ainda não teve. Então, se você realmente quer ter mais profundidade com o Espírito Santo, se você realmente quer descobrir coisas novas em Deus, aumente a consciência da presença, porque o Espírito Santo está dentro de você. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: o Espírito Santo está dentro de você. Diga assim: ele não está fazendo apenas uma visitação, ele está fazendo uma habitação. Ele está morando aí dentro. Tem uma música antiga que diz que o Espírito Santo, ele se move em você. Como é que é a canção? Não, vamos escolher uma parte primeiro. Me ajuda aí, amor. O Espírito Santo se move em você. Ele se move em você, mas para ele se mover em você, você precisa ter consciência da sua presença. Como que eu posso aumentar a consciência da presença do Espírito Santo? Eu quero falar sobre isso. Para você aumentar a consciência da presença do Espírito Santo, em primeiro lugar, se você estiver anotando, anote isso: peça a presença do Espírito Santo. Você precisa pedir pela presença do Espírito Santo. Você precisa clamar para que o Espírito Santo se mova em você. É um desejo do seu coração ter a presença do Espírito Santo, ou nós só estamos focados nas coisas terrenas?
ou os nossos pedidos, eles são apenas das coisas passageiras? O que você tem vindo fazer nesse culto? Buscar a presença do Espírito Santo, ou apresentar a Deus a sua lista interminável de pedidos, que não acabam nunca? Tudo bem você fazer os seus pedidos a Deus. Você precisa de uma cura, Deus tem cura. Você precisa de uma libertação, Deus tem libertação. Você precisa de uma provisão, Deus tem provisão. Você precisa de uma transformação, Deus tem uma transformação. Restauração, tem restauração. Mas antes de tudo, nós devemos pedir pela presença do Espírito Santo. Lucas capítulo 11, verso 13. Esse é um texto, antes de nós lermos, segura um pouquinho. Esse é um texto em que o assunto é sobre oração. E Jesus diz, olha, dando um exemplo, é como aquele amigo que chega na sua casa por volta da meia-noite, e você não tem nada para oferecer para ele. Você vai num outro amigo seu, talvez o vizinho, e bata na porta dele, e pede para ele te atender, e ele fica perguntando lá de dentro, quem está aí? Ele falou assim, olha, sou eu, seu amigo. É que um outro amigo meu chegou na minha casa, e eu preciso de 3 pães, porque eu não tenho nada para oferecer para ele. E ele responde, olha, não, vai embora, isso não é hora de você bater na minha casa. E a Bíblia diz que se ele não der o pão por conta do amigo que está lá, mas pela importunação, pela insistência, ele dará. E o texto, ele vai dizendo, olha, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Então chega aqui no final do texto, Lucas capítulo 11, verso 13, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, Lucas 11, 13, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Quanto que você tem pedido pela presença do Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, quem nos convence da justiça, quem nos convence do juízo. É o Espírito Santo quem nos convence de andar na linha. Não é a polícia, não é o pastor, não é a igreja, é o Espírito Santo que me convence se eu estou no caminho certo ou se eu devo me converter, se eu estou no caminho correto ou eu devo mudar minha rota. É o Espírito Santo. A palavra é pregada, eu sou aqui apenas um mensageiro, eu estou aqui apenas comunicando a mensagem. Mas quem te convence é o Espírito Santo. Quem te convence, você deve voltar domingo que vem, é o Espírito Santo. Quem te convence de você pegar essa palavra, ir para a sua vida de oração amanhã, ir lá no seu quarto, começar a buscar a presença do Espírito Santo, é Ele mesmo. Quem te convence de andar na linha é o Espírito Santo. Aleluia. O Natal está aí, estamos às vésperas, estamos à porta, e todo mundo já começa a fazer os seus pedidos, um presentinho aqui, um presentinho ali, está tudo bem. É uma bênção essa troca de presentes. Isso teoricamente estamos comemorando o aniversário de Jesus, tudo bem, mas é teoricamente, né? Não vamos entrar nessa questão. É aquela época do ano onde o pai se esforça para dar aquele presente para os seus filhos, porque ele quer ver seu filho feliz. Mas no final desse texto, Jesus fala sobre o maior presente, o principal pedido que nós devemos fazer. E o Pai quer nos abençoar com toda sorte de bênçãos, mas tem uma coisa que alegra o coração de Deus, é quando Deus Pai vê o seu Filho pedindo pela presença do Espírito Santo. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Então quando você carrega a presença do Espírito Santo, você não depende da presença da polícia para fazer o certo. Quando você carrega a presença do Espírito Santo, você tem consciência da presença do Espírito Santo, você não depende da presença do pastor para fazer o certo, você não depende da presença dos pais para obedecer. Eu tenho que andar com meu filho aqui, ele já é um adolescente, ele é um jovem, eu não posso soltar ele já é um adulto, eu não posso estar longe dele. Por quê? Porque senão ele faz as coisas erradas. Você, quando carrega a presença do Espírito Santo, não depende da presença da esposa para ser fiel.
você não depende da presença do chefe para trabalhar. Quando você carrega a presença do Espírito Santo e tem consciência disso, você não depende da presença da igreja para ser um crente, porque você não só vem à igreja, você é a igreja. Tem alguém me entendendo aqui? Então carregue a presença do Espírito Santo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: carregue a presença do Espírito Santo. Você quer prosperar? Você quer dar certo na vida? Você quer ver as coisas acontecendo na sua casa? Você quer ver Deus botando a mão e abençoando sua carreira, suas finanças, sua saúde? Carregue a presença do Espírito Santo. Para isso, em primeiro lugar, peça. Quanto você tem pedido? Segundo, se você estiver anotando, anote isso: mantenha aceso o fogo do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo, ele precisa estar aceso dentro de nós. Como que está o fogo? Talvez hoje, esse fogo, ele se tornou apenas uma fagulha, uma faísca, uma brasa muito fraquinha. E quando você vem num culto como esse, o Espírito Santo com seu vento impetuoso, ele começa ele vai soprando, 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 e o fogo, que era apenas uma brasa fraca, vai se reacendendo, até que você se torne uma labareda de fogo. Então mantenha aceso o fogo do Espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, diz o texto: não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Por que Paulo, na carta à igreja de Tessalônica, está dizendo não apaguem o Espírito? Porque o Espírito pode ser apagado. O Espírito pode ser ignorado. O Espírito pode ser menosprezado. O Espírito pode ser descartado, esquecido. Então o apóstolo Paulo está vindo de uma sequência de exortações para a igreja em Tessalônica, dizendo: olha, tenham consideração para os que se esforçam no trabalho, valorize cada um deles. Ele continua dizendo: tenham na mais alta estima os que o lideram no Senhor, reconheçam, honrem, vivam em paz com todos. E ele vai além dizendo: advirtam os ociosos, para que eles trabalhem, se esforcem, animem os desanimados, ajude os fracos, tenham paciência com todo mundo, não retribuam mal com o mal, ao contrário, que vocês sejam bondosos, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. E no final ele vai dizer: e não apaguem o Espírito. Porque nós nos esforçamos no trabalho, queremos orar, e ele diz: orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, honrem aqueles que o lideram no Senhor, e não na força da manipulação. Faça a sua parte, venha para o culto, evangelize, ame as pessoas, não paguem o mal com o mal, mas paguem o mal com o bem. E no final ele diz: e não apaguem o Espírito. Mantenha aceso o fogo do seu coração. O fogo do Espírito mantém a paixão pelas coisas de Deus. É o fogo do Espírito que mantém a paixão pela vida espiritual, pela oração, por fazer o bem. Toda a lista de exortação que ele teve antes, é só o fogo do Espírito
que faz você fazer o bem, até colher, porque em Gálatas vai dizer, e não nos cansemos de fazer o bem, especialmente aos da família da fé, se não houvermos desfalecido, ou se não desanimarmos. Ele está dizendo, olha, você está fazendo bem e desanima, porque está faltando fogo no seu coração, fogo. E a paixão, é a paixão que define se uma coisa vai ser perto ou longe. O que mantém esse fogo aceso? O que mantém essa chama viva? É porque eu estou sempre pedindo pela presença do Espírito Santo. Agora, para manter esse fogo aceso, eu preciso deixar com que essa paixão tome conta do meu coração. E é a paixão, é o que define se uma coisa vai ser perto ou longe. Nós estávamos por anos na Vila Moema, e a gente atravessa a BR e vem para cá. É perto ou longe? Depende da paixão. Depende da paixão. Pode ser que tenha alguém que olhou e falou assim, ah não, ficou muito longe para mim. Depende da paixão que você cultiva por essa casa, por essa família, pelos irmãos que você desenvolveu de relacionamento ao longo do tempo. É a paixão que define se uma coisa é cara ou barata, é a paixão. Nós vamos construir um novo campus, a partir de 2025, esse é o nosso projeto. Nós vamos começar a colocar a primeira estaca naquele terreno. Nós estamos falando de uma obra de milhões, é caro ou barato? Depende da paixão. Depende da paixão. É a paixão que define se é muito, se é pouco. Ontem nós batizamos quase 250 pessoas, só ontem aqui. Nós batizamos esse ano 510 novos irmãos, para a glória de Deus. É muito ou é pouco? É muito ou é pouco? De repente a gente olha e fala assim, uau, foi muito. Mas quando você olha que nós temos uma população de 110 mil habitantes, eu olho e falo, é pouco. Por quê? Por conta da paixão. Porque cada um que estava ontem descendo as águas do batismo, nós estávamos declarando que o inferno perdeu mais um, o inferno perdeu mais um, o inferno perdeu mais um, o inferno perdeu mais um. Enquanto o inferno era saqueado, o céu estava sendo povoado. É muito ou é pouco? Depende da paixão. Eu quero dobrar esse número, eu quero triplicar esse número. Ah, mas é por número? Não, 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 não. É porque cada número é uma alma, cada alma tem um nome, tem uma história, e estava indo para o inferno, e Deus mudou a rota por uma conversão genuína, porque nasceu de novo. Aleluia! Tudo por conta da paixão. Alguns vão achar que você é fanático demais. Alguém já te achou assim? Esse cara é fanático demais. Não, ele trabalha demais. Não, ele serve demais. Ele ora demais. Eu lembro quando eu me converti, eu ia para o meu quarto. Eu tinha 17, 18 anos. E eu ia para o meu quarto, eu ficava ali na presença do Espírito Santo. Eu botava aquelas canções e eu começava a buscar o Senhor. Senhor, me batiza no Espírito Santo. Eu quero falar em novas línguas. Eu quero ser tomado pela sua glória. Eu quero ser cheio da sua presença. Me reveste do teu poder. E eu lembro que eu estava lá adorando, clamando, chorando. E meu pai chegava e ficava na porta do quarto ouvindo o meu choro. Ele chegava para minha mãe e dizia, o que esse menino nessa idade está fazendo dentro daquele quarto? Ele não sai de lá, ele só quer orar, ele só quer buscar. Está até chorando. Uns vão dizer que você é fanático demais. Outros vão dizer que você vem ao culto demais. Outros vão dizer que você lê a Bíblia demais. Você é do tempo que diziam que se você lesse a Bíblia inteira você ia ficar louco? Lembra disso? Não leia a Bíblia inteira, porque se você ler a Bíblia inteira você vai ficar louco. A única loucura é de paixão por Jesus. Você vai se apaixonar pelo Espírito Santo ao ler a Bíblia. Aleluia.
Outros vão dizer que você exige demais, foca demais, prega demais, não tem dia, não tem hora, não tem lugar. Olha para mim, está tudo bem. Está tudo bem. Por que está tudo bem? Porque você está mantendo aceso o fogo do Espírito Santo, incendiando o seu coração, até que você se torne uma labareda de fogo. Então não exija que as pessoas entendam o fogo que você carrega. Ah, mas é porque ela não entende, ela não precisa entender. Ah, mas é porque ela não concorda, ela não precisa concordar. Não exija que as pessoas entendam o fogo que você carrega, porque você carrega a presença do Espírito Santo. Aleluia. Terceiro, para aumentar a consciência da presença, permita o Espírito Santo tocar em cada área. Cada área. O Espírito Santo tem que tocar no seu casamento, o Espírito Santo tem que tocar na educação dos seus filhos, o Espírito Santo tem que tocar nas suas finanças, o Espírito Santo tem que tocar no seu trabalho, no seu negócio, o Espírito Santo tem que tocar os seus pensamentos, o Espírito Santo tem que tocar o seu olhar, o Espírito Santo tem que tocar o seu ouvir, o Espírito Santo tem que tocar seu comportamento, o Espírito Santo tem que tocar seus estudos, cada área, sua saúde. Nós estamos trazendo aqui o pastor Luciano Subirá. Eu não sei se você continua perdendo tempo, mas se inscreva logo, porque o que nós queremos é que o Espírito Santo tome também o nosso corpo, porque eu já tenho dito, eu quero ir rumo aos 120, alguém comigo? Efésios capítulo 4, verso 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam. Será que existe alguma área da sua vida que o Espírito Santo não tem acesso? Será que existe algum compartimento oculto? Alguma gaveta chaveada? Alguma coisa que você jogou para baixo do tapete? Deixa eu te falar uma coisa, nessa manhã, levanta o tapete logo, e deixa a sujeira vir para fora, porque o Espírito Santo quer limpar a sua vida, o Espírito Santo quer organizar a sua vida, Ele quer organizar essa casa, porque nós somos templos, morada, habitação do Espírito Santo. Deixa Ele tocar todas as áreas, deixa Ele tocar todas as áreas, deixa Ele mexer em tudo. Na carta de Paulo aos Efésios, ele está trazendo um alerta, e ele diz assim no começo: não vivam na inutilidade dos seus pensamentos. Ele está dizendo, tragam a consciência da presença do Espírito Santo, não vivam mais como viviam os gentios, ou seja, aqueles que não nasceram de novo, que não tiveram uma experiência com o Espírito Santo. Nesse mesmo texto ele está falando sobre um entendimento que foi obscurecido, a mente ficou embotada, os olhos estavam fechados, e por isso eles estavam separados da vida de Deus. Qual o motivo? Diz o texto, você pode ler depois: a ignorância. Sabe por que a ignorância? Porque está faltando consciência da presença do Espírito Santo, que nada mais é que o resultado da dureza de coração, ou da cauterização da consciência. Sabe, existe uma lista de transformação, de como vive os filhos da luz. Esse é o texto de Efésios capítulo 4. Então cada um de vocês, disse Paulo, cada um deve abandonar a mentira e falar a verdade. Cada um de vocês, quando ficarem irados, não pequem, porque toda produção na ira é pecado. Você está irado, não fala. Você está irado, não bata no filho. Você está irado, não reaja. Você está irado, não, antes acalma o seu coração para depois você agir, porque toda produção na ira é pecado. Então ele vai fazendo uma lista de exortações, e ele diz para os filhos da luz: apaziguem a ira antes do pôr do sol, e não deem lugar ao diabo. Não deixe virar um dia sem você resolver com a sua esposa. Não deixe passar uma noite, não deixe virar mais uma noite sem você ficar bem com seu filho, com o irmão. Manda uma mensagem, para tudo, conversa, alinha, peça perdão. Não dê lugar ao diabo, disse Paulo. E ele diz: olha,
Pare de falar palavrão, pare de falar palavra torpe, pare de falar palavras que não edificam. Só fale o que for útil para edificar o próximo. E no final dessa lista de como deve viver os filhos da luz, ele diz: e não entristeçam o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo. Dentro desse contexto, nada mais é do que saber fazer o bem e não fazer. Isso é entristecer o Espírito Santo. É assim, eu já aprendi que não devo falar palavrão, mas eu falo, entristeci o Espírito Santo. Eu já aprendi que eu não devo mentir, mas eu minto, entristeço o Espírito Santo. Eu já aprendi que eu não devo ter conversas que não edificam a vida do próximo, mas eu tenho, então eu entristeço o Espírito Santo, por conta da falta da consciência da presença do Espírito Santo. Entristecemos o Espírito Santo quando nós já sabemos fazer, mas não fazemos. Aprendemos que devemos congregar, mas não congregamos. Que devemos orar, mas não oramos. Que devemos ler a Bíblia, mas não lemos. O que acontece? Nós vamos entristecendo o Espírito Santo, porque Ele já ensinou, Ele já falou, Ele já revelou que é diferente de uma pessoa que não o conhece, é diferente de uma pessoa que não tem a habitação dele ainda, é diferente de uma pessoa que ainda não nasceu de novo. Você não pode esperar um comportamento de crente de um não crente, mas um crente se espera um comportamento de quem nasceu de novo. Aleluia. Mário Quintana, filósofo, escritor, ele disse: o verdadeiro analfabeto não é quem não sabe ler, mas é aquele que sabe ler e não lê. Esse é o verdadeiro analfabeto. Sabe quem que entristece o Espírito Santo? Quem sabe fazer o bem e não faz. Quem sabe andar na linha e não anda. Quem sabe o que agrada e o que desagrada, mas escolhe o que desagrada. Quem é você? É hora de nós não entristecermos o Espírito Santo. E nós entristecemos o Espírito Santo quando nós sabemos alegrá-lo, mas nós o entristecemos. Nós entristecemos o Espírito Santo quando nós sabemos fazer o certo, mas escolhemos o errado. Sabemos amar o próximo, mas odiamos. Sabemos perdoar, mas não perdoamos. Entristecemos o Espírito Santo quando nós sabemos ajudar, mas a gente não ajuda. Entristecemos o Espírito Santo. Deus te deu dons, Deus te deu capacidade, Deus te deu inteligência, Deus te deu talento, Deus te deu nobreza, Deus te deu provisão. Sabe para quê? Para que você seja um canal que alegra o Espírito Santo. E para terminar, para aumentar a consciência da presença do Espírito Santo, busque ser lembrado pelo Espírito Santo. É Ele quem vai te lembrar. Então busque ser lembrado pelo Espírito Santo. João capítulo 14, verso 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. Jesus estava dizendo: olha, se eu não for, Ele não virá, mas porque eu vou, aquele que eu prometi virá, e não só virá, Ele vai ensinar todas as coisas, e não só ensinar todas as coisas, Ele vai lembrar de tudo que eu já disse. Sabe por que tem gente que está entristecendo o Espírito Santo e não quer cultivar, tendo consciência da presença dEle? Porque não quer lembrar o que o pastor ensinou no domingo, porque não quer lembrar o que o seu líder de hub ensinou na quarta-feira, porque não quer lembrar o que foi ensinado no fundamento, porque não quer lembrar o que o irmão na fé mais maduro já aconselhou. Mas se você tem a consciência da presença do Espírito Santo, você vai começar a trazer à sua lembrança os ensinos. Ele vai começar a refrescar sua memória do certo, do errado, do bom, do ruim,
da luz, das trevas, do joio, do trigo. Quando Jesus está prometendo o Espírito Santo, Ele está afirmando que é o Espírito Santo quem vai nos lembrar, e essas lembranças que Jesus está falando, é sobre a obediência à palavra. O Espírito Santo vai te lembrar sobre o que você vai falar, o que você não vai falar. O Espírito Santo vai te lembrar o que você deve comer, o que você não deve comer. O Espírito Santo vai te lembrar o que você deve, como você deve se vestir e como você não deve se vestir, como olhar, como não olhar, como agir, como não agir, quando você deve decidir ou abrir mão de alguma coisa. O Espírito Santo. Tem gente que está vestido de um jeito que você pensa assim: não tem como o Espírito Santo não ter lembrado. É porque ela não quis. Se ela quisesse, Ele ia dar um toque, tipo assim: tá mal, hein? Desse jeito não. O Espírito Santo vai ensinar e também lembrar o que você já aprendeu, porque o Espírito Santo é maravilhoso. O Espírito Santo é conselheiro, Ele é consolador. E à medida que nós somos lembrados, nós quebramos, diga comigo, quebramos a cauterização da consciência. Se a sua consciência ficou cauterizada, que nada mais é do que o resultado de um coração que ficou endurecido, só o Espírito Santo quebra isso. Então, para concluir, para aumentar a consciência da presença, eu te dei aqui 4 princípios. Primeiro, peça a presença do Espírito Santo. Segundo, mantenha aceso o fogo do Espírito Santo. Terceiro, permita o Espírito Santo tocar em cada área. E quarto e último, busque ser lembrado pelo Espírito Santo. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus, fique de pé, eu quero orar com você.